Boa noite. Hoje a gente vai falar dos milagres de Jesus. Na outra semana a gente falou do nascimento de Jesus. Essa semana a gente vai falar dos milagres e a semana que vem a gente vai falar da crucificação. Assim fica a trilogia, né? E para falar dos milagres, muitos pensadores, muitos historiadores sempre geram algumas polêmicas, né? A vida de Jesus sempre foi cheio de polêmicas, porque desde que ele estava na terra, sempre teve tantos, críticas, tantos a favores, tantos contra. E alguns dizem o seguinte: Jesus não fez milagre, ele movia os reinos da natureza. Aí eu fico me perguntando, se Jesus, segundo o livro A Caminho da Luz, foi um dos construtores do planeta Terra, quando o planeta estava se formando, Jesus foi um dos espíritos de luz, os espíritos puros, que manipularam e construíram o planeta Terra a pedido de Deus. Porque muitas pessoas também têm mania de dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Jesus sempre disse, o meu Pai, ele nunca se referia a ele como Deus, e sim, sempre se referia como Deus, o seu Pai. Então a gente vai falar um pouco sobre Jesus, sobre os seus milagres. Porque as pessoas pegam e falam assim, não, mas ele não fazia milagres. Tá. Então me diz, nesses 2000 anos, se alguém fez o que Jesus fez. Se vocês me disserem que tem alguém que curou leprosos, curou cegos, andou sobre as águas, multiplicou os pães e peixes. Então, aí ele fez tantas coisas, E que a gente vai contar um pouco dessas passagens para vocês entenderem a grandeza de Jesus. Porque as pessoas não têm noção do tamanho dos seus milagres. O primeiro milagre feito por Jesus, na verdade, foi as bodas de Caná. O que é? Caná era uma cidade perto de Belém e bodas era o casamento. Nas escrituras não disse, dá a entender que era algum parente de Maria ou alguém próximo. Estava lá na festa, no casamento, e chegou uma hora, acabou o vinho. Aí Maria chegou para Jesus e falou, Jesus, acabou o vinho. E naquela época, quem estava dando a festa, os noivos, se acabasse o vinho era uma desonra, era uma humilhação. E a Maria, apavorada, falou para Jesus, olha, acabou o vinho, eles vão, ser humilhados. Aí o que Jesus fez? Falou, enche as jarras lá, os potes, com água. Dizem que era 6 potes, mais ou menos de 70 a 100 litros. E Jesus, quando foi servir, aquela água tinha virado vinho. E o mais puro vinho. E todos diziam assim, nossa, porque o hábito era servir o vinho inferior no começo, Depois, quando as pessoas estavam mais assim, servia o vinho bom. E aí ele pegou e falou assim, não, mas esse vinho é maravilhoso. Sempre as pessoas, acho que o que aconteceu no Evangelho, na verdade, é um exemplo que as pessoas ainda criticam, mas Jesus, transformou água em vinho, incentivando a bebedeira, Não é bem isso, era uma tradição da época. Jesus não quis que aquelas famílias ficassem humilhadas. E Jesus, com isso, fez o seu primeiro milagre. Depois a gente tem o milagre da mulher hemorrágica. Essa mulher vivia mais de 10 anos
sangrando. Sua menstruação era constante. E ela já tinha ido em todos os médicos da época, já tinha feito tudo que podia e não conseguia parar esse sangramento. E ela imaginou e pensou, pô, se um dia eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E um dia Jesus estava passando pela cidade que ela morava, ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus estava andando, parou. Aí falou assim, alguém me tocou. Aí o Pedro, os apóstolos, como Jesus? Já tem, todo mundo está tocando o Senhor. Falou, não, alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. O que ele quis dizer? Que no momento que ela tocou em suas vestes, saiu uma energia. Aí Jesus voltou, olhou, foi você que tocou em mim? Ela falou, foi, mestre. Aí falou para ele que ela estava mais de 10 anos com sangramento. Falou, a tua fé te curou, vai em paz. Então, para você ver que os milagres, na verdade, muitas vezes, não era nem com a ação de Jesus, só seu corpo, a sua aura, já curava as pessoas. Em outra passagem, ele entrou numa cidade e tinha 10 leprosos. E quando eles viram Jesus, eles veio correndo, Jesus me cura, Jesus me cura. Jesus curou todos os 10. E aí, todos saíram correndo, foram embora. Um veio agradecer. Aí Jesus disse, quantos eu curei? Aí o pessoal, curou 10. Só um veio agradecer. Então você imagine quantas pessoas Jesus curou. Quantas pessoas vieram agradecer por aquele momento, por aquela cura. Você já imaginou? Ele recompunha corpos de leprosos. Vocês imaginaram o que é isso? Uma pessoa sem orelha, toda deformada, Jesus restabelecia esses corpos. Olha o poder de Jesus, gente. Olha a energia que ele tinha. A força que ele tinha de transformar, bem dizer, corpos, né? E muitas vezes as pessoas ainda questionam seus milagres. Tem uma outra passagem que um dia Jesus estava na casa de Pedro. E aí estava cheio de gente, todo mundo querendo entrar, e tinha um paralítico numa maca e 2 pessoas carregando. E não conseguia entrar porque era tanta gente na casa de Pedro. Aí o que eles fizeram? Lá viram que tinha uma claraboia, subiram no telhado e desceram o paralítico com cordas em frente de Jesus. Quando Jesus viu aquele homem todo deformado, o nome dele era Efraim, falou, Jesus, me cura, eu não aguento mais ficar tanto tempo numa cama, eu não suporto mais. Jesus estendeu as mãos, aquele corpo entrou em tipo de uma convulsão. Em poucos minutos, Jesus disse para ele, levanta e anda. Nesse momento, Efraim levantou e andou. E foi uma alegria. Aí, nesse dia, ele curou várias pessoas, pessoas com lepra, pessoas, né, cegas, foi curando. À tardezinha, Pedro viu que ele estava cansado, falou, por hoje chega, tal, porque Jesus está cansado. Você imagine a quantidade de energia que ele não doava, né? E aí Pedro pegou e viu ele sentado perto das ondas do mar numa pedra. Chegou lá, Jesus estava chorando. Aí Pedro, Jesus, por que você está chorando? Você curou tanta gente hoje. Ele falou, então, você vê o Efraim, o paralítico. No momento que eu curei ele saiu correndo, foi para um prostíbulo, está lá bebendo, está lá nos prazeres mundanos, se acabando. Aquela outra mulher
que estava doente também, eu curei, com lepra. Saiu daqui dizendo que ia se vingar das pessoas que desprezaram ela e puseram ela num leprosário. Aquele outro que eu curei da cegueira está indo lá, querendo aproveitar o tempo perdido. Então você vê, as pessoas ainda não entenderam minha missão, não entenderam minha mensagem, que o corpo é perecível, o que continua vivendo é a alma, é o espírito, esse é eterno. Quando eles vão entender que esse corpo um dia vai se desfazer, só que eles não entendem, eles querem aproveitar a todo momento. E isso só para a gente não incompridar, porque se a gente fosse falar de todas as curas de Jesus, de todos os milagres, foi a centenas. Consta no Evangelho, se não me engano, é 34 curas. Mas a gente sabe que ele fez muito mais que isso. O seu poder, a sua energia de andar sobre as águas, de curar cegos, leprosos, parar a tempestade. Então você imagine o poder de energia que tinha Jesus para fazer tudo isso. E a gente aqui, será que depois, se passou 2000 anos, será que o ser humano já se transformou? Será que se Jesus estivesse hoje na Terra e curasse as pessoas, será que as pessoas iam agradecer? Será que as pessoas iam se transformar? Eu acho difícil, porque a gente tem nossa instituição lá, que é o Centro Missionário da Luz. Nesses anos passou tanta gente, tantas pessoas foram beneficiadas, só que eles esquecem. Eles só vão lembrar quando tiver um outro problema, tiver uma outra dificuldade. Aí eles vão lembrar dos médiuns, vão lembrar do centro. Porque o ser humano é muito imediatista, ele só pensa no hoje. Ele não pensa no amanhã, ele não pensa que nós somos eternos, que a vida continua do lado de lá. Só para a gente encerrar, o Eurípides Barçanufo, que foi um grande missionário do espiritismo, que viveu em Sacramento, um dia ele foi dormir. Quando ele estava dormindo, ele saiu do corpo. Foi subindo, subindo, subindo. Chegou até um lugar lindo, um parque paradisíaco, um lugar deslumbrante. Chegou lá, ele viu Jesus sentado num banco. E ele se aproximou e viu que Jesus estava chorando. Aí ele falou: por que choras, Jesus? Pelos desválidos da terra? Pelos sofredores da terra? Jesus disse: eu não choro por esses, eu choro pelos que conhecem meu evangelho e não o praticam. Para a gente encerrar, a semana passada, retrasada, eu falei sobre o nascimento de Jesus, falei que é o aniversário de Jesus. Um dia, num dia de Natal, as pessoas da minha família, faz uma prece, fala alguma coisa sobre Jesus, que a gente estava comemorando a ceia. Aí eu perguntei, o que nós estamos comemorando? Não é aniversário de Jesus? E quando a gente faz o aniversário, o que a gente faz? A gente canta parabéns. Eu falei, então vamos cantar parabéns para Jesus. E todo mundo cantou, e a partir daquela data, todo Natal a gente canta parabéns para o aniversariante. Então, no dia de Natal, não vamos esquecer de cantar parabéns para o aniversariante, porque ele é a pessoa mais importante desse planeta. É a pessoa que todos lembram no momento de dificuldade. Então vamos cantar parabéns para Jesus. Obrigado a todos e que assim seja e um Feliz Natal.